Olá, Lafayette Andrada, sou Thiago Risse, editor executivo do portal BHZ. É um prazer recebê-lo aqui na nossa rodada de entrevistas. Você é o último da nossa maratona. Entrevistamos os 15 candidatos à Prefeitura de Belo Horizonte. Já é de praxe do BHZ fazer essa rodada com os postulantes ao executivo, mas neste ano, nessa edição, um pouquinho diferente. A gente saiu da nossa casa, do nosso estúdio. Lógico, pela questão da pandemia, pela pandemia do coronavírus, a gente fez questão de fazer essa entrevista cara a cara, mas sem colocar em risco você, toda a sua equipe, a nossa equipe, e o lugar ideal para isso era aqui, o auditório da Faculdade Pitágoras. Muito obrigado pela participação. Eu te agradeço, uma alegria conversar com vocês nesse portal tão importante, que tem tanto prestígio em Belo Horizonte e em Minas Gerais. Bom, vamos lá. Pela primeira vez também essa entrevista é conduzida apenas por mim, mas obviamente não estou sozinho. Claro. Está aí com a equipe técnica, os talentosíssimos Iron Borsari, Amanda Dias, Moisés Teodoro. E essa pauta, a pauta de perguntas, essa pauta da entrevista, é produzida também pelos repórteres Giovana Fávero, Jordana Andrade, Vitor Fornes e Rafael de Oliveira. Vai ser um bate-papo. 45 minutos aproximados, uma primeira parte falando sobre áreas, educação, saúde, segurança, para ouvir suas propostas mesmo, bem propositiva, e uma parte final sobre você, sobre sua candidatura, sobre política. Okay, vamos lá? Vamos lá. Vamos começar com um dos temas quentes aí, a economia / comércio. Belo Horizonte foi fechada, principalmente no início da pandemia, março, abril, até um pouco mais, e isso prejudicou bastante, a pandemia prejudicou bastante os comerciantes de Belo Horizonte. Queria saber uma breve análise sua, sobre essa postura da Prefeitura, o que você acha, se faria diferente, e o principal, deputado, caso seja eleito, o que você vai fazer para ajudar os comerciantes, o que é, lógico, no seu âmbito municipal, claro. O que você pode fazer para tentar reerguer esses comerciantes? Vamos lá. Essa pandemia foi uma novidade para todo mundo e ninguém sabia ao certo como agir. Então, assim, eu nunca critiquei a prefeitura por ter fechado a cidade. Na verdade, quando surgiu aquele alarme da pandemia, fechou-se a cidade, todos achavam que era o que tinha que ser feito mesmo. Mas o que eu critiquei ao longo do tempo e continuo criticando foi a falta de coerência nas decisões da prefeitura. Vamos lá, no início fechou-se, achava-se que deveria fechar. Depois, no meio do caminho, o prefeito anunciou que ia comprar 7 mil respiradores. Depois desistiu, não comprou nenhum. Anunciou que ia fazer um hospital de campanha no Mineirão. Depois mudou, esse hospital de campanha seria lá no Instituto Hilton Rocha. Depois mudou, não fez nenhum. Depois, mais à frente, resolveu abrir alguns setores, aí abriu o Shopping Oi, que é um shopping popular, cheio de gente, corredores estreitos, e shoppings largos, arejados, e não permitiu a abertura. Então, na verdade, assim, o que eu critico foi a falta de coerência das decisões tomadas. Acho que não houve planejamento necessário para isso. Agora, o dia seguinte, a partir de dezembro, nós não teremos mais aquele auxílio emergencial que o governo federal está dando para as famílias. Milhares de empresas fecharam, não voltaram a funcionar. Milhares e milhares de pessoas perderam seus empregos. E como será o dia seguinte? Eu penso que esse vai ser o grande desafio do próximo prefeito, vai ser a retomada da economia. Eu estou propondo, primeiro, a isenção do IPTU para todo o comércio, todos os empreendimentos que foram obrigados a fechar durante a pandemia. Para eles, eu estou isentando o IPTU por 8 meses, para poderem se reerguer, para eles poderem se manter e até mesmo, com isso, abrir novos postos de trabalho, abrir mais empregos. Nós temos que focar muito nisso. E segundo, a prefeitura tem que ser a mola propulsora, ela tem que ser a locomotiva. Vamos fazer obras, vamos abrir obras, vamos abrir ali o Belvedere Alcion, vamos iniciar as tratativas para o monotrilho, que é um metrô mais moderno e mais barato de ser feito. Acho que obras de infraestrutura, muitas precisam ser feitas e é uma maneira também de ativar a economia. Ótimo, deputado. Bom, no plano de governo apresentado por você, você cita que, embora BH possua grande potencial para o turismo com infraestrutura hoteleira moderna e abundante, serviços de qualidade, belezas naturais, gastronomias e arquitetônicas, pouco é explorado esse segmento. Esse segmento é pouco explorado. Fale mais um pouco. Qual que é a sua ideia em meio a esse cenário de incertezas da pandemia? Como explorar todo esse rol aí de habilidades? O turismo é uma indústria, entre aspas, que gera muito emprego.
A gente precisa ativar o turismo e Belo Horizonte meio que descuida desse aspecto. Belo Horizonte fica bem localizada entre essas cidades históricas que são mundialmente conhecidas e procuradas. Nós temos aqui no entorno da cidade matas, florestas e cachoeiras que pode também atrair o turismo rural, o ecoturismo, que é também muito procurado. Então, Belo Horizonte é bem localizada. E temos, dentro de Belo Horizonte, vários atrativos para as pessoas virem para cá. Né? A nossa gastronomia é muito famosa, é muito procurada. O que é preciso fazer é Belo Horizonte fazer um calendário de eventos, um calendário que seja exposto nacionalmente, né? Atrair os turistas. Eles têm que se sentir bem em vir aqui. A cidade tem que estar bem cuidada, não pode ter essa quantidade de moradores de rua na rua. Isso tudo também é um aspecto. Temos que ter segurança boa, mas é preciso trabalhar o turismo e a gente percebe que, nesse aspecto, a prefeitura, a administração atual, tem claudicado, tem deixado para segundo plano essa questão do turismo e que é uma fonte grande de emprego e de renda para a cidade. Deixa eu pegar um gancho seu, vou pular aqui um pouquinho nossa pauta. De fato, houve um aumento, é visível, no número de moradores em situação de rua. Qual que é a sua proposta? Já, caso eleito no ano que vem, como driblar, mais uma vez, com esse cenário de pandemia, de incerteza? Olha, eu sou muito a favor da prefeitura fazer parcerias com o terceiro setor, com as associações, com as entidades. Existem várias associações que têm como prioridade, que têm como objetivo cuidar dos moradores de rua, dar para eles um acolhimento e, mais do que isso, dar para ele até um trabalho, dar para ele um ensinamento de um ofício para depois amanhã conseguir um emprego. Então, acho que a gente precisa, a prefeitura sozinha não tem braços para isso. Ela precisa fortalecer esse terceiro setor, se vincular com esse terceiro setor para aumentar o acolhimento dos moradores de rua. A maneira como está, eles estão abandonados, isso é muito ruim. Educação, também um outro assunto bem complexo, né? O Calil sentou aí, disse que, na época, agora já estamos em novembro, mas que estava completamente descartada a possibilidade de volta às aulas neste ano, mas ele projetou, caso seja reeleito, uma volta presencial no primeiro semestre do ano que vem. Queria saber de você, caso seja eleito, tem essa mesma ideia do atual prefeito? Você pode se comprometer a voltar com as aulas presenciais no primeiro semestre do ano que vem? Elas precisam voltar rapidamente e acho que já poderiam ter voltado. A educação em Belo Horizonte vai mal. Saiu agora recentemente o resultado do IDEB, relativo a 2019, portanto antes da pandemia. E Belo Horizonte ficou, em Minas Gerais, para você ter uma ideia, 478 municípios teve a nota da educação melhor do que a de Belo Horizonte. Nós somos a capital, nós tínhamos que ser referência. Então isso mostra que nós não estamos bem na educação. Então precisamos dar um choque na educação. Eu proponho a escola cívico-militar, instituir as escolas cívico-militares. Por quê? Duas razões principais. Primeiro, todas as escolas militares elas são bem avaliadas. Em todos os ranqueamentos, sempre as escolas militares são bem ranqueadas. Isso é um bom sinal. E o segundo é a disciplina. Na minha ótica, hoje, as escolas públicas, de modo geral, não só de Belo Horizonte, mas do Brasil todo, elas padecem da falta de disciplina. Todos os dias nós vemos noticiários aí, briga na porta da escola, aluno com aluno, gangue contra outra gangue, aluno que agride professor. Então, num ambiente como esse, que não tem disciplina, muito difícil você conseguir passar algum conteúdo para os alunos. Então, nós temos que trabalhar duas coisas. Primeiro, restabelecer a disciplina nas escolas. Por isso, eu proponho as escolas cívico-militares. E segundo, valorizar os profissionais de educação e também tornar as aulas mais atrativas. As aulas precisam ser atrativas para os alunos e para os professores. Os professores têm que ter prazer em dar aula. E os alunos têm que ter prazer em estar na sala de aula. Hoje nós temos uma evasão escolar imensa, porque não tem atrativos. Então nós precisamos tornar as aulas mais atrativas. E aí eu penso que as ferramentas de inteligência artificial, de TI, computador, aplicativos, elas podem trazer uma mágica para a sala de aula, para trazer os alunos, para eles terem uma frequência maior, terem mais atenção e terem mais prazer em assistir a aula. Precisamos de um choque na educação em Belo Horizonte. A educação em Belo Horizonte vai muito mal. Fala um pouquinho mais, como seria o uso do aplicativo? O aluno mexeria no aplicativo, todos os alunos? Os alunos mexendo com tablets, e aí a aula de matemática é mais interessante, com exemplos
que andam, né? A aula de geografia, você vê a foto do lugar, a foto anda, o avião passeia, depende da idade da criança. Você tem como tornar a aula mais atrativa. Agora, em Belo Horizonte, nós fizemos um crime aqui. Durante a pandemia, as escolas foram fechadas e tinham que ser fechadas, mas não foi oferecido aos alunos aula remota. Cidadezinhas pequenas, do interior do Nordeste, ofereceram aulas remotas para os alunos que estão em casa. Belo Horizonte não ofereceu aula remota. E o Estado de Minas Gerais, nas escolas estaduais, o Estado ofereceu e disponibilizou aos municípios utilizarem a plataforma que eles instituíram, o governo do Estado. A grande maioria, a imensa maioria dos municípios mineiros aderiram e utilizaram a plataforma que o governo do Estado desenvolveu. Mas Belo Horizonte não. Belo Horizonte ficou uma ilha e ficamos aí 7, 8 meses, os alunos dentro de casa, fechados, trancafiados, sem aula. Isso foi um crime que foi cometido aqui na educação em Belo Horizonte. Deixa eu só insistir, candidato, esse material todo seria disponibilizado, então, pela Prefeitura, em todas as unidades educacionais, claro, em todas as escolas, Vamos modernizar as escolas, isso é importante. E tem que tornar também mais atrativo e interessante para o professor. O professor tem que ter prazer em dar aula. Duas perguntas ainda sobre esse tema. Professor, você se compromete, caso eleito, a atingir o piso de todos os professores? Sim. E, só para eu fazer um combozinho aí para você. Pois não. E o outro, como que vai ser a volta às aulas presenciais na sua gestão, na sua hipotética gestão? Vai ter algum cuidado? Vai ser escalonado? Ou... Não, eu penso que nós temos que iniciar logo. Logo em janeiro já temos que iniciar as aulas. Os alunos já estão há muito tempo presos em casa. E quanto aos professores, não só os professores, também os profissionais da educação. Vamos conversar com eles, vamos pagar o piso aos professores, mas vamos dialogar, vamos fazer uma carreira para eles, de forma que atenda aos anseios dos professores. Os professores têm que ser valorizados. Eu gosto de contar um exemplo. O Japão é um país que tem uma cultura milenar. E o Japão é um império. Até hoje tem uma figura do imperador lá. E onde é um império, onde há a monarquia, é natural deles fazerem reverência para o rei quando o rei passa, quando o imperador passa. E o rei não faz reverência para ninguém, o rei é o rei, ele é o imperador. Mas no Japão, o imperador ele se curva para uma pessoa, para o professor. Você vê que eles valorizam o professor, porque é o professor que nos ensina. O que nós vamos ser amanhã são os professores. Então é necessário valorizar os professores e isso nós vamos fazer. Excelente. Sobre as escolas cívico-militares, quantas unidades? Vai ser uma construção? Como que você pretende trazer para o município essa proposta? Eu pretendo as escolas que existem hoje, transformá-las em metodologia, transformá-las em escolas cívico-militares. Todas elas? Todas elas. Aos poucos, vamos por etapas. No primeiro ano, um conjunto de escolas, no segundo ano, outro conjunto. A ideia é que todas as escolas tenham esse modelo cívico-militar. Se vocês olharem aí no Google, vocês vão achar aí no YouTube, tem uma escola na periferia de Brasília, né, e que mostra bem os pais dando esse testemunho, que era uma escola problema, que tinha muita briga, tinha problemas de droga, e aí tem uma mãe que dá um testemunho, olha, eu queria tirar minha filha daqui, não estava gostando, aí falaram que instituía aqui o programa cívico-militar, vamos aguardar como é que fica, e hoje estou adorando, minha filha está adorando, não tiro meu menino daqui. Ou seja, há uma plena aprovação, tanto da família como dos próprios alunos. Para a gente fechar a educação, o Sinep, o Sindicato das Escolas Particulares de Minas Gerais, já projeta uma perda grande, o fechamento de unidades. Como você, obviamente, caso eleito, pretende absorver? Como que o município pode absorver? Novas unidades? Qual que é a sua ideia? Vai haver uma procura maior do que o normal em função de várias escolas que fecharam e que não vão abrir novamente. Então nós temos que resolver esse problema de duas maneiras. Primeiro, contando com o apoio do próprio Estado. O Estado tem escolas estaduais que vão também poder absorver uma parte desses alunos. Uma outra parte, as próprias escolas que têm algumas vagas remanescentes. E vamos também instituir a maneira da bolsa, comprando vagas, o município comprando vagas em escolas particulares que tenham vagas. Tem a escola tal, tem 4, 5 vagas lá na terceiro ano. Vamos comprar 4 vagas lá e vamos colocar alunos lá, bolsistas, para terem aulas também nas escolas privadas, onde haja vagas nas salas de aula. Deputado, você já andou? Você anda de ônibus?
Andava, né? Ultimamente não tenho andado, mas já andei muito na minha juventude, há anos atrás. Ultimamente, confesso que não. Acompanhou como é que foi aqui a pandemia? Foi um dos grandes assuntos também, ônibus lotados, mesmo com aquele período da cidade mais fechado, do comércio mais fechado. Foi uma grande crítica. O Alexandre Calil, inclusive ao BHZ, uma entrevista em meados, junho, julho, não me lembro exatamente qual mês, falou que não tinha solução, repetiu aí na cadeira onde você está sentado que não tem solução. Queria saber de você, tem solução para o transporte público, para essa aglomeração, para essa superlotação dos coletivos? Olha, a maneira que tem é aumentando o número de coletivos e também investindo, e é isso eu pretendo, né, em outras alternativas de transporte de massa. Eu tenho falado muito do monotrilho. O que é o monotrilho? É um metrô moderno. É um metrô que, em vez de passar debaixo da terra, ele passa em cima são postes, pilastras que seguram o trilho. Ele, de acordo com os especialistas, ele é muito mais barato de ser implementado. Então, é o metrô da modernidade. E ele sendo mais barato, é também mais rápido de ser implementado. Já existe mapeado em Belo Horizonte 120 quilômetros de ruas e avenidas que suportam o monotrilho. Portanto, eu acho que é uma solução importante que é preciso ser tomada aqui em Belo Horizonte. Transporte público coletivo por meio do monotrilho. Eu penso, no primeiro governo, já consegui fazer algumas estações, 2 ou 3. Minha ideia é começar trazendo do Barreiro para o centro, passando pelo Betânia, Buritis, desce a Barão de Melo, depois segue Amazonas até o centro. Mas eu acho que isso aí tem que ser um trabalho constante, que as próximas administrações têm que continuar. O monotrilho é uma solução muito viável para Belo Horizonte e muito importante de transporte coletivo, que é eficiente. Acho que temos que investir no monotrilho. Essa ideia é já para os primeiros 4 anos e dá um total de quantos quilômetros? O Barreiro Centro? Tem que fazer, eu não tenho essa planilha, né? Mas é preciso fazer. E, segundo os especialistas, não é tão difícil, é factível. Já para os primeiros 4 anos. Primeiros 4 anos. Ele é rápido de ser implementado. Temos que fazer logo o projeto, construir uma estrutura de PPP e partimos para o monotrilho. Ele é muito mais barato que o metrô. Então temos que partir para o monotrilho. Deixa eu voltar um pouquinho sobre o ônibus, que mais pulsante, mais atual, claro, né? Você disse aumentar o número de ônibus da frota. Claro. Como fazer isso? É um enfrentamento às concessionárias? Não, vamos chamar as concessionárias para dialogar, vamos fazer o que for necessário, tem que fazer. Agora, Belo Horizonte tem um problema também. Belo Horizonte é uma cidade que, na questão da mobilidade urbana, é uma cidade muito travada. Nós somos a 4ª capital mais lenta do país. O nosso trânsito é o 4º mais lento do país. O trânsito é muito travado. Então, nós temos também que adotar algumas providências da mobilidade urbana e isso reflete, inclusive, no ônibus, no transporte coletivo. A gente precisa fazer as avenidas principais terem o trânsito fluir melhor. E aí, de cara, fazer o quê? Conectar os semáforos. Inteligência artificial, mais uma vez. Vamos fazer conexão entre os semáforos, fazer a onda verde nessas principais avenidas. Vamos mostrar com indicadores, existem várias rotas alternativas que não são utilizadas e que, se forem bem sinalizadas, você consegue transferir boa parte do trânsito. Estima-se que de 20% a 30% do trânsito se reflui com rotas alternativas sendo bem atualizadas. Então nós temos que... E existem 200 gargalos de trânsito aqui em Belo Horizonte que precisam de obras. Então temos que, de cara, já mapear, já começar, não vamos fazer todas num mandato só, mas temos que fazer já as principais e deixar já os projetos prontos para as próximas administrações. A questão da mobilidade urbana em Belo Horizonte é uma coisa fundamental que precisa ser enfrentada. Existe uma caixa preta da BH Trans? Precisa verificar. O prefeito atual disse que ia abrir essa caixa preta, não abriu, não mostrou para ninguém. É preciso verificar. E se houver, é preciso mostrá-la e se tiver alguma coisa errada, temos que punir quem fez o que está errado. E os agentes de bordo, os trocadores, você entende que está no momento já da sociedade para retirá-los ou vai voltar com todos esses profissionais em todos os coletivos? Olha, nós estamos caminhando para a modernidade, né? Eu acho que hoje a gente tem que sempre olhar para frente. Eu acho que é muito possível essas soluções hoje sem o trocador. O que é fundamental é o passageiro estar satisfeito com o transporte público. E eu acho que não é a questão do trocador que vai melhorar ou piorar a eficiência do transporte público.
Aplicativo, a gente teve uma longa discussão no Legislativo, na Câmara Municipal, foi aprovado, sancionado um projeto, mas alguns trechos importantes não foram regulamentados. Qual que é a sua visão? Passaram 14 candidatos por essa cadeira, alguns acham que tem que taxar, a cada quilômetro vai um percentual para a prefeitura, outros, inclusive, acham que não tem que ter regra nenhuma, limite algum. Qual que é a sua ideia quanto aos aplicativos e, obviamente, aos táxis, né? Um está muito ligado ao outro. É claro. Para mim, os aplicativos, né, de transporte, eles têm que ter as mesmas regras que para o táxi. Você não pode exigir do táxi uma coisa que você não exige dos outros, né, que aí fica uma disputa desigual. A própria existência do aplicativo já é uma coisa controversa. Agora, você coloca o aplicativo, cuja própria existência, a lei não prevê, não existe essa figura, e você dá para eles ainda vantagem em relação ao táxi, isso eu não concordo. Então, a existência do aplicativo, acho até razoável, mas eles não podem ter vantagem em relação ao táxi. As mesmas obrigações que o táxi tem, o aplicativo tem que ter também. E aí, quais seriam? Uma limitação? Porque o táxi tem uma placa, né? Um número de placas limitadas. Tem a concessão e tem que fazer provas constantemente de reabilitação. Isso tudo o aplicativo tem que ter também. E também a concessão, né? Hoje brota aplicativo da noite para o dia, quantos quiser, a hora que quer, a gente que não é. Não, a prefeitura tem que regulamentar isso, a quantidade, ela tem que cobrar a qualidade, do aplicativo. Todas as cobranças que são feitas para o táxi têm que ser feitas para o aplicativo. Saúde, vamos falar um pouquinho sobre saúde. É uma pergunta, o pontapé inicial, uma pergunta que eu estou fazendo para todos os candidatos sobre um problema clássico, demora, né, de exame, realização de exame, consulta, até mesmo cirurgia eletiva, no meio dessa pandemia, que é mais desafiador. Qual que é a sua forma aí de driblar, caso eleito, essa demora? Pensa em mutirões, em novas unidades, em construções, qual que é a sua proposta? Olha, a saúde em Belo Horizonte também vai muito mal. A saúde em Belo Horizonte está no CTI. Não é possível que uma pessoa que está passando mal queira fazer uma consulta e tenha que esperar 8 meses para realizar uma consulta. Se for para fazer um exame, 1 ano e 2 meses. 1 ano e 2 meses para fazer um exame. Isso não é possível. Isso é uma agressão ao cidadão, né? Então, a saúde em Belo Horizonte vai muito mal. O que eu proponho? De cara, pactuar com a iniciativa privada, né, com os hospitais, com as clínicas, e para a gente fazer essa fila andar, para fazer que seja rápida as consultas, os exames, as cirurgias, vamos pactuar com os hospitais, fazer cirurgias de média complexidade, de alta complexidade, vamos fazer. Agora, mais uma vez, vamos utilizar as ferramentas da tecnologia. Hoje é possível, né, fazer a telemedicina, que é a consulta à distância. Pelo menos a primeira consulta, rapidamente, você pode fazer pelo próprio celular. E os aplicativos, essas ferramentas de inteligência artificial, hoje você tem que ter no seu próprio celular, no aplicativo de saúde, todo o seu prontuário médico, todo o seu histórico. O médico que vai fazer essa primeira consulta à distância, ele já tem ali todo o seu prontuário, ele sabe que você é hipertenso, que você fez uma cirurgia no ano passado, ele tem que ter a sua vida toda lá. E o aplicativo ainda pode mais, ele pode te avisar, olha, daqui a 2 meses você tem que fazer um exame de sangue para ver a sua diabetes, olha, semana que vem você tem que fazer aquele exame tal. O aplicativo apita, te chama. Então, nós precisamos utilizar hoje essas ferramentas de inteligência artificial a favor do cidadão. E mais, o mesmo aplicativo ele pode estar conectado também com informações da educação. Se o seu menino está indo na escola, se ele está presente hoje, se ele não está, se ele tirou nota boa, se ele não tirou, se ele fez o exercício de casa, se ele não fez. Ou seja, vamos integrar essas informações a favor do cidadão, utilizando essas ferramentas de inteligência artificial. É o futuro que vai chegar aí, nós não temos como fugir disso. E tudo isso desenvolvido pela Prefeitura? A Prefeitura, Belo Horizonte tem um campo muito fértil para a inteligência artificial. Nós temos aqui startups, aqui nós temos um celeiro muito interessante. Aliás, está no meu plano de governo, é a gente atrair para cá um polo, né, de inteligência artificial, né, de pessoas que sejam criativas, porque programação de computador hoje é uma coisa que pouquíssima gente faz. A gente tem que já ensinar no ensino médio as pessoas a serem programadoras, vamos trazer para cá talentos, vamos baratear o imposto dessas startups, trazê-las para cá, porque é uma indústria que paga bem, uma indústria que está faltando gente, que está precisando, não ocupa espaço, e Belo Horizonte, quer dizer, tem vocação para isso. Nós temos que atrair essa economia digital.
e vamos usar isso a favor da população. Só para arredondar, saúde, então, pelo que eu entendi, diminuir ou zerar... Conveniar com os privados para poder zerar essa fila e utilizar as ferramentas de inteligência artificial. O cidadão vai fazer esses exames no hospital particular bancado pela prefeitura. Exatamente, é isso aí. E você acha que esse número de UPAs, de centros de saúde, está ok ou prevê alguma construção também quanto a essas unidades? Em princípio são essas. Se for preciso a gente ampliá-las, vamos ampliá-las. Se for preciso construir mais, vamos construir mais. Em princípio, vamos fazer um diagnóstico. Mas o que é fundamental é fazer essa fila andar. E aí, vamos contratar, vamos conveniar com a iniciativa privada, porque aí a fila anda. Isso é que é importante. Só para finalizar, uma dessas estruturas se tornou emblemática aqui em Belo Horizonte, porque foi bandeira da campanha do atual prefeito a inauguração da maternidade Leonina Leonor Ribeiro, em Venda Nova. Há uma estrutura lá montada há 11 anos, não inaugurada, não aberta ao público. Qual que é a sua visão? Vai reaproveitar? Vai deixar da forma como está? Vai inaugurar como maternidade? Olha, eu não sei se o ideal é inaugurá-la como maternidade, mas nós temos que começar a pensar, e eu falo isso, e essa é uma estrutura que pode ser muito bem utilizada para o tal, num hospital, num local de atendimento para os idosos. A faixa etária da população no Brasil e também em Belo Horizonte está crescendo. E é preciso nós termos um local para um atendimento específico para os idosos, onde tenha geriatra, onde tenha um cardiologista, onde tenha fisioterapeutas, uma estrutura toda para o acolhimento dos idosos. A idade da população está avançando. Eu utilizaria aquela estrutura lá para fazer uma instituição para atendimento do idoso. E eu digo mais, durante os últimos anos, sempre era um pleito muito grande e até uma promessa dos prefeitos é fazer creches, ampliar as creches, porque a dona de casa precisa sair para trabalhar e com quem que vai deixar o seu filhinho? A faixa etária está mudando, a população está envelhecendo. Nós temos que começar agora a pensar na creche dos velhinhos. Nós temos que ter lares de acolhimento para os velhinhos. A dona de casa agora, a partir de agora, vai começar a ter a preocupação com quem que eu vou deixar a minha mãe. Eu vou sair para trabalhar e a minha mãe fica com quem? Minha mãe tem Alzheimer, minha mãe é idosa, precisa de cuidados. Então nós temos que começar a ter pontos de acolhimento para idosos. A faixa etária brasileira está crescendo e modificando rapidamente e é preciso pensar nisso. Perfeito, candidato. A própria prefeitura, você planeja já implantar... Tudo isso que eu estou falando é como prefeito. Com estrutura, inclusive, pública? Claro, estrutura pública. Vamos fazer... Tem um número mínimo? Vamos fazer os estudos das quantidades, mas é preciso já começar. E os próximos prefeitos vão continuando, mas é preciso iniciar. Tem uma frase que eu gosto de falar muito. Se você quer ter uma árvore no quintal da sua casa, o melhor dia para você plantar é 20 anos atrás. O segundo melhor dia é hoje, senão você nunca vai ter essa árvore. Bom, vamos lá mudar de tema. A gente abre sempre a participação aos nossos leitores, eles são nossa razão de existir. Vou pegar um gancho da Alice Silva, uma das nossas leitoras. Ela fez uma pergunta para você. Você foi o único dessa semana, então todas as perguntas foram para você. Então vamos responder a todas. A gente já está no período chuvoso, né? Alguns anos tem uma chuva forte já agora, outros no início do ano. Este ano, especificamente, foi muito grave, né? Foi inclusive uma chuva histórica que gerou mortes, etc, etc. E a Alice pergunta, qual o projeto mais rápido você tem para as chuvas e os desabrigados na temporada de chuva, que é bem no começo do ano? Isso é muito importante. Boa pergunta da Alice. Alice Silva. Nós precisamos começar a enfrentar esse problema das enchentes. Nós todos aqui vamos recordar, né, há 4 anos atrás, quando teve uma dessas enchentes, morreu uma senhora lá no Vilarinho, com a filha junto, e o prefeito foi lá e falou, olha, a prefeitura tem dinheiro, a prefeitura tem engenheiros, tem estrutura, tem prefeito, nós vamos fazer essa obra aqui, vamos resolver. Passaram-se 4 anos, nada foi feito. Somente agora, no mês de abril desse ano, é que a prefeitura conseguiu soltar o edital de licitação da concorrência da futura obra. O que mostra que a prefeitura atual, a administração, não teve planejamento. O que é preciso fazer não vai ser obra de um governo só, mas é preciso mapear todos os locais de grandes alagamentos em Belo Horizonte e começar a fazer os projetos para enfrentar. Então, cada administração enfrenta 1 ou 2 projetos, mas é preciso fazer. É a árvore que eu falei. Então, é preciso rápido mapear os principais pontos, os pontos mais críticos e começar a fazer os projetos para enfrentar e solucionar de cada um desses pontos. Uma administração talvez consiga solucionar apenas um, são muitos aqui em Belo Horizonte. A próxima soluciona outra, mas é preciso já ter esse diagnóstico feito.
a primeira administração e a minha vai fazer o projeto para enfrentar todos esses problemas. Não vamos enfrentar todos, mas pelo menos um ou pelo menos dois nós vamos enfrentar. E os próximos prefeitos vão enfrentar os demais. Mas é preciso enfrentar. Cada administração, todo ano, é a mesma notícia. Você liga no noticiário, quase que está repetindo do ano passado. É igual. E ninguém faz nada. Quer dizer, faz na emergência, socorre as famílias, e depois fica por isso mesmo. Passa o ano inteiro, nós vamos lembrar disso só nas chuvas outra vez. Então, é preciso enfrentar esse problema com firmeza. Então, primeiro, mapear todos eles. É fundamental. Começar a fazer o projeto para enfrentar de maneira definitiva todos eles. E começar a fazer um de cada vez. Vamos fazer um, vamos fazer dois, ou vamos fazer três, não sei quantos vamos conseguir, mas pelo menos um a gente tem que fazer. Com dinheiro da prefeitura mesmo. Com dinheiro da prefeitura, se for necessário, vamos buscar recursos do governo estadual, do governo federal. É preciso enfrentar o problema. Só uma questão rápida para a gente já falar sobre segurança. Perfeitamente. Anel rodoviário, no início do mandato, o Calil tentou pegar, né, o anel, não conseguiu, desistiu. Qual que é a sua, lógico, está dentro de Belo Horizonte, não é do município, mas qual que é a sua solução? Ao governo federal. Nós temos que fazer o rodoanel, né, que é importante fazer, que é uma obra também que vai ser feita em parceria com o governo federal. Essa administração atual do prefeito Calil, ela acabou se distanciando do governo federal e do governo do estado. Por razões de temperamento, acabou que o prefeito se afastou do governador e do presidente da República. E Belo Horizonte ficou ilhada. Essas estruturas, como o anel rodoviário, a construção do rodoanel, o mesmo metrô, eu falo aqui do monotrilho, é importantíssimo em termos de parceria com o governo do estado, com o governo federal. Esse diálogo é fundamental. O prefeito que está sentado lá na cadeira de prefeito, não interessa qual é o partido dele, ele tem que dialogar com as outras esferas. Isso é fundamental, senão Belo Horizonte fica para trás. E é o que está acontecendo atualmente. Então vamos segurança. Seu plano de governo prevê alistar jovens. Isso. 12 mil, um número bem maior do que o atual. Sim. Explica um pouquinho como é que é o alistamento, é igual ao do Exército, tem umidade, como que vai funcionar? Vamos lá. Eu fui secretário de Segurança do Estado de Minas Gerais. Conheço bem esse assunto. Para a segurança nós temos duas propostas importantes. A primeira, a mais importante até do que essa, depois eu vou falar dessa também, é instituir o que a gente chamava na época do governo de Minas de IGESP. IGESP é Integração da Gestão da Segurança Pública. O que é isso? Segurança pública não é só problema de polícia. Eu vou dar aqui um exemplo didático. Vamos supor que tem uma pracinha, essa pracinha é mal iluminada, pracinha descuidada, e ali ela é foco de prostituição, de venda de drogas, de violência. Vamos ter que fazer uma ação ali interdisciplinar, uma ação integrada. Todas as secretarias vão atuar naquela pracinha. Secretaria de Obras, vamos iluminar aquela pracinha à noite para não ficar escurecida. Vamos, parques e jardins, vamos fazer manutenção bacana dos jardins da pracinha, vamos limpar, vai ficar uma pracinha bonita. Secretaria dos Esportes, vamos fazer atividades esportivas ali no final da tarde. Secretaria de Educação, vamos abrir as portas da escola ali na porta da pracinha para acolher as pessoas que quiserem ir na biblioteca ou quiserem ir na quadra de esportes. Ou seja, é uma ação integrada de várias secretarias. Isso é que eu chamo de IGESP, a Integração da Gestão da Segurança Pública. Agora, precisamos ter também a chamada segurança ostensiva, polícia na rua. Daí é a segunda ideia de alistarmos 12 mil jovens para compor a Guarda Municipal. Vamos valorizar a Guarda Municipal, que eu gosto de falar, a Polícia Municipal. Qual que é a ideia? É semelhante ao Exército. O jovem, quando faz 18 anos, ele é obrigado a se alistar no Exército. Nem todos vão servir o Exército, mas todos são obrigados a se alistarem. Eu estou propondo o alistamento facultativo. Todos os anos, os jovens com 18 anos, que quiserem, naturalmente, vão se alistar para compor a Guarda Municipal. No ano seguinte, como aqueles que servem o Exército, eles vão servir aqui na Guarda Municipal. Serão 12 mil jovens que vão tirar da periferia, vão ser o primeiro emprego e eles vão ajudar na segurança. E aí vão fazer a segurança lá nos pontos de ônibus, nesses locais mais escuros, onde há assédio às mulheres, nas portas de escola, nas praças. Vamos colocar um pequeno exército de 12 mil jovens trabalhando pela segurança em Belo Horizonte. Todos armados? Vai aumentar o número de armas? Não, a minha ideia é que os guardas municipais de carreira, esses armados, e cada um desses, hoje são em torno de 2.500 guardas, cada um desses vai comandar um grupo de jovens que não estarão armados, mas estará sempre junto com um que estará armado. Perfeito. Falando ainda sobre segurança, a polícia recebeu mais de 60 mil queixas de violência contra mulher em Minas todo, só neste ano. Como, lógico, no âmbito municipal, atacar essa questão da mulher, que é gravíssima? É gravíssima. A gente, aumentando esse contingente na Guarda Municipal,
é possível a gente dar uma segurança maior nesses locais onde há o assédio às mulheres. Outra coisa importante, e que não acontece hoje, infelizmente, devido ao distanciamento da Prefeitura com o Estado, é essa integração com a Polícia Militar, com a Polícia Civil, integração de informações, né? Uma ação integrada, uma ação colaborativa, melhora em muito a eficiência no quesito de segurança. Mas a mulher realmente ela precisa de uma atenção especial e para isso a gente precisa dar realmente um suporte na chamada guarda ostensiva, daí a necessidade de aumentarmos a quantidade de guardas e aí esse alistamento de 12 mil jovens. Deputado, vou aproveitar um gancho da sua resposta anterior, justamente da época que você foi secretário, né, das sedes naquele momento. Exatamente. Inclusive Defesa social. Fiz bastante reportagem naquele momento. A gente, como eu já disse, a gente entrevistou vários especialistas da área e eles são críticos à sua gestão. Falam que os índices ficaram piores do que estavam conseguindo aumentar e criticam inclusive o trabalho de integração que estava sendo feito naquele momento entre Polícia Militar e Polícia Civil. Falam inclusive que politizou a secretaria com cabos eleitorais. O que você tem a dizer a essa crítica? Como é que foi lá? Foi entre 2010, não foi isso? Foi 2011, 2012. 2011, 2012. Não, ao contrário. A minha gestão foi a gestão que nós mais aumentamos a integração. Esse era o mote nosso, era a integração da Polícia Militar com a Polícia Civil, que não havia muito, nós fizemos uma grande integração. E politizar a secretaria com essa fiada, porque a nossa equipe toda era feita de pessoas que eram de dentro da secretaria. Fizemos questão disso para termos uma segurança de qualidade efetiva. E mais, nós quase que dobramos a quantidade de presos trabalhando. O sistema prisional competia à Secretaria de Defesa Social e nós havia algo em torno de 4 mil presos trabalhando em Minas Gerais e deixei com perto de 10 mil presos trabalhando. Foi um salto fantástico. Então, naturalmente, essas críticas, esses comentários aí são pessoas, né, que são adversários, que não gostam de mim, provavelmente da esquerda, do PT, porque eu combato muito a esquerda sempre. Eu sempre acuso que a educação aqui em Belo Horizonte está ruim por conta deles, porque a prefeitura transformou, na verdade, virou um quartel de sindicatos de esquerda. Então, eles fazem esse tipo de comentário, mas que não refletem a realidade. Vamos falar um pouquinho também sobre esquerda, direita. Claro. Você se coloca muito sobre o candidato, não do Bolsonaro, mas que apoia, admira muito o Bolsonaro. Em Belo Horizonte a gente tem um que tomou esse espaço. O Bruno Engler, inclusive, soltou recentemente um vídeo e tal. Como preencher esse espaço que já está ocupado, ao mesmo tempo já faço o gancho com as pesquisas de intenção de voto, que estão bem baixas a sua intenção. Bom, vamos lá. Primeira questão do Bolsonaro, né? O candidato Bruno Engler tem uma amizade particular lá com os filhos do Bolsonaro. Agora, o meu partido, o Republicanos, é o partido da base do Bolsonaro, é onde os filhos dele estão filiados. Então, nós temos uma sintonia muito grande. Então, não há... os valores que o presidente da República defende, no aspecto econômico do liberalismo, são os valores que eu defendo também, e nos valores no quesito de família, valores conservadores, também são os que eu defendo. Então, não vejo nenhuma dificuldade quanto a isso. Das pesquisas, é muito interessante a questão das pesquisas. As últimas eleições, a minha vida inteira eu sempre estive presente na vida pública. Fui vereador 2 vezes, fui deputado estadual 3 vezes, fui vice-presidente da Assembleia, fui secretário de Estado, hoje sou deputado federal. Então, acompanho isso desde a minha juventude. Mas as últimas eleições têm mostrado que o eleitor ele só começa a se decidir em quem vai votar na última semana. E isso assim, é muito claro nas últimas eleições. Se a gente pegar aqui a eleição passada, há 2 anos atrás, aqui em Minas Gerais, nós vamos recordar que para senador, a Dilma, ex-presidente, era candidata a senadora. Em todas as pesquisas ela estava disparada, dianteira, disparado. E longe, em segundo lugar, tinham 3 candidatos disputando, e a conversa em todas as rodas era quem vai ser o outro. Iam ser eleitos 2 senadores, então todo mundo dizia, em primeiro lugar, Dilma, e aí esses 3 aqui estão disputando a segunda vaga. Quem vai ser? Essa que era a grande aposta. Resultado, no dia da eleição, a Dilma ficou em 4º lugar. 4º lugar, e ela estava disparado em todas as pesquisas. Por quê? Só na última semana, as pesquisas estavam mentindo? Não estavam, mas na última semana é que o eleitor começa realmente a se preocupar com esse assunto e resolve decidir em quem vai votar. Mesma coisa para o governador, nós vamos recordar o governador Zema, em todas as pesquisas ele estava com 2, 3, 4 pontos. E estava disputando na época, nós lembramos, era o atual senador Anastasia, o então governador Pimentel, estava sempre o Anastasia em primeiro lugar, o Pimentel em segundo, um pouco longe, e o Zema não existia.
Na última semana, eu me recordo que saía pesquisa quase que todos os dias, o Romeu Zema começou a crescer, e o pessoal começou a falar, será que o Zema vai para o segundo turno, no lugar do Pimentel, vai ou não vai? No dia das eleições ficou em primeiro lugar. Então, mais uma vez, eu quero chegar nesse ponto em que eu não acho que as pesquisas mentem, é que o eleitor ainda não se decidiu. Agora está chegando o momento de se decidir. A eleição é domingo que vem. Agora sim, as pessoas vão começar a se movimentar. Quem que vai votar para vereador, para quem que são os candidatos a prefeito, Então, eu acho que agora, nessa reta final, vamos ter muitas mudanças. Eu acho muito provável que tenhamos segundo turno. Você tem esperança de estar lá, de ganhar essa eleição ainda? Tenho, porque hoje, qual a conformação das pesquisas? Está o Calil em primeiro lugar, disparado, e todos os demais candidatos com pouquinhos votos embolados na margem de erro. E eu acho que o Calil não terá essa votação toda, e que teremos um segundo turno. E qualquer um desses aqui pode ser o que irá para o segundo turno. Pode ser eu, estou esperançoso e confiante. Vou fazer um pequeno combo, a gente já está na nossa reta final. Aqui o tempo voa. Como eu disse, a gente incentiva muito a participação dos nossos leitores, eles são ácidos. Então, eu queria um combo, de forma objetiva, por gentileza, sua avaliação, uma avaliação breve do Bolsonaro durante a pandemia, se algo que ele fizesse diferente poderia ter evitado esse número de mortes no Brasil. E aí encaixo já uma pergunta do leitor, que inclusive encaixa com um gancho seu a uma resposta anterior. Quando você diz, ele previu, quando você diz que é em defesa, porque é uma bandeira sua, em defesa da família, você também quer dizer que defende a sua família tal como o presidente defende a dele, entre aspas, passando pano? Obviamente a visão do Rodrigo Souza. Não, quando eu falo em defesa da família, eu falo dos valores da família, né? O brasileiro, sobretudo o mineiro, cultiva esses valores tradicionais, valores, né, familiares, e é nessa linha, nesse aspecto que eu falo em defesa da família. A outra pergunta, sobre o Bolsonaro, sobre a questão da pandemia. Olha, o meu pensamento é o seguinte, o Supremo Tribunal decidiu que a competência pelas decisões de rumo em função da pandemia compete aos municípios. Então, o presidente Bolsonaro ficou de mão amarrada, não é ele que decide. O que ele podia fazer, ele fez, que foi dar esse auxílio emergencial para as famílias que foram desempregadas em função das atitudes dos prefeitos. Os prefeitos fecharam o comércio, uns mais tempo, outros menos tempo, mas a competência para gerenciar a questão da pandemia, o Supremo decidiu que competia aos prefeitos, aos municípios. Então, o presidente Bolsonaro não tem nem culpa nem desculpa, ele não é o culpado nem deixa de ser, né? Não competia, ele não tinha competência para agir. O que o governo federal podia fazer, e nesse aspecto acho que fez bem, foi dar o auxílio emergencial para aquelas famílias que ficaram desempregadas. Falando em família, a sua família é secular, né, na política, e a gente enfrentou uma onda, né, de renovação, de novos nomes, inclusive o atual prefeito, o mote dele foi esse, né, não sou político, enfim. O que você pensa desse movimento, e se isso te atrapalha, como você pretende se renovar? Claro, não, esse movimento foi importante, esse movimento, né, que as pessoas atribuíram, deram o nome de A Nova Política, né, na verdade, foi um movimento importantíssimo contra o que chamou-se de velha política, mas que no fundo queria falar daquela política errada, daquela política viciada, da politicagem, da politicalha. É isso que ninguém quer. O que todo mundo deseja, todos os cidadãos, é a boa política, a sã política, que é filha da moral e da razão. Essa é que deu-se o nome de nova política. Na verdade, não é nem nova, nem velha. Nós vimos vários políticos novos, né, que entraram agora, que já foram presos, novos. E políticos antigos, tradicionais, respeitados, inteligentes, dando bons conselhos. Então, o que a gente chama de nova política, na verdade, é uma nova maneira de fazer a boa política. E aí, você falou da minha família, que está aí na vida pública, ano que vem vai fazer 200 anos, né, desde a independência do Brasil, fazendo a boa política, sempre sendo reconhecida pela população, porque vem há 200 anos sendo reeleitas, isso mostra que há um reconhecimento. As pessoas às vezes falam, vocês estão aí há 200 anos, e eu respondo, é verdade, sempre conduzidos pelo voto do povo, ou seja, há um reconhecimento. O que é importante é isso, é fazer ação política, que é filha da moral e da razão. Eu gosto de falar sempre, e vou ser bastante breve, que a política ela é nem boa nem ruim, ela é uma ferramenta. Se você der um cisel com um martelo para um carpinteiro, um artista, ele faz uma obra de arte linda. Se você der esse mesmo martelo ou cisel para um bandido assassino, ele te mata.
Então, a política é uma ferramenta, ela tem que ser bem utilizada por pessoas de bem. Isso é que é a nova política, que é a sã política. Hoje você, deputado federal, foi autor daquela emenda que sustentou a decisão do STF para a soltura, né, do André, do Rep. Não, ao contrário, isso é importante. Queria saber, apareceu até no Fantástico e tal, isso te prejudicou? Não, de forma nenhuma, que depois ficou muito bem esclarecido. Eu fui o autor da emenda que o Marco Aurélio utilizou pelo não segmento do que dizia na emenda. Eu sustentei, coloquei um artigo no Código de Processo Penal, que é o que determina que o juiz, a cada 3 meses, quando ele faz uma prisão preventiva, a cada 3 meses ele tem que avaliar se essa prisão preventiva deve prosseguir ou não. A gente tem que lembrar que a prisão preventiva não é condenação. Você nem julgado foi ainda, você nem advogado você teve. Existem indícios de que você é um criminoso e você preventivamente você foi preso. Depois você pode mostrar que você não é criminoso. Então, o espírito da lei era essa. A cada 3 meses, o juiz precisa reavaliar a necessidade de manter essa pessoa que foi presa preventivamente. Agora, o mesmo artigo ele diz o seguinte, que a periculosidade desse agente deve ser considerada pelo juiz. Quando for um agente perigoso, o juiz deve manter preso. E foi isso que não aconteceu. O ministro Marco Aurélio não considerou a periculosidade do agente e utilizou dessa brecha da lei para poder, de maneira equivocada, de maneira indevida, e não usou o artigo da lei. Ele deixou de usar o artigo da lei e soltou o André do Rep, que é um bandido perigosíssimo. E esse artigo, só para completar aqui, eu sou da área do direito, para quem não é, ele finalmente dá para o juiz uma ferramenta que o juiz não tinha antes de manter preso, mesmo sem condenação, um indivíduo perigoso. Por quê? Até então, o Código de Processo Penal, ele tem a figura da prisão preventiva, mas ele não tem prazo. Aí o que acontecia? O juiz prendia alguém preventivamente. O advogado, e quando são facções criminosas, então eles pagam advogados caros. Passou 6 meses, 7 meses, 8 meses, o advogado pedia um habeas corpus ao juiz, falando, senhor juiz, o meu cliente aqui ele não foi condenado, o processo dele não chegou ao fim, ele está preso há 8 meses, qual é a razão? E o juiz se via na obrigação quase que de soltar. Agora, com esse artigo que eu implementei, o juiz finalmente tem uma ferramenta para manter o bandido perigoso preso, mesmo não tendo sido condenado, coisa que antes não existia. Já extrapolamos, mas eu extrapolei com boa parte, vou extrapolar contigo também. Um combozinho, candidato. Você nasceu em BH. Nasci em BH. Mas foi vereador em Lavras, Juiz de Fora, disputou também nessa cidade da Zona da Mota, Juiz de Fora, a prefeitura. Queria saber um combo. Qual que é o seu foco? Se isso até não dificulta, te dificulta, né? E também a questão do Cruzeiro. Você abertamente... É uma estratégia para contrapor o Calil, que já foi presidente do Atlético? O Calil disse que queria destruir o Cruzeiro. Mas vamos lá. Primeiro falando, eu realmente, na minha vida pública, eu fui vereador em Lavras, fui vereador em Juiz de Fora, fui candidato a prefeito em Juiz de Fora, cheguei a ser em determinado momento, mas a minha vida é Belo Horizonte. Eu nasci em Belo Horizonte, eu cresci em Belo Horizonte. Hoje eu estou maduro, preparado para exercer o mandato de prefeito em Belo Horizonte e fazer um bom mandato. No Cruzeiro, eu sempre fui cruzeirense, desde criança. E, de fato, a gente sente que na torcida do Cruzeiro há uma certa aversão ao prefeito Calil, obviamente, por ser atleticano e por ter já declarado várias vezes que deseja destruir o Cruzeiro, que a alegria dele é ferrar o Cruzeiro. E isso realmente é lamentável, porque eu acho que o prefeito não tem que usar o seu cargo para isso. Belo Horizonte tem 2 grandes times, temos que mantê-los, temos que, se tivéssemos 3 grandes, melhor ainda, vamos melhorar o América e não usar a cadeira para tentar destruir um time. Acho que isso não é papel de prefeito. Então, eu, como cruzeirense, tenho conversado muito com os cruzeirenses e achamos que no ano que vem, é o centenário do Cruzeiro, seria muito interessante ter um cruzeirense como prefeito de Belo Horizonte. Você é tão cruzeirense que contratou escritório de advocacia, do qual o sócio é o atual presidente. Não deseja, então, destruir o Atlético. Se o Atlético for campeão do Brasileirão esse ano, vai ficar feliz. Não, tem que feliz, fazer festejo. Nós temos que ter... Vai festejar o título do Atlético, se for campeão brasileiro? Nós vamos autorizar o Atlético a festejar. Acho muito difícil, o Atlético está muito azar, mas a prefeitura tem que abrir as portas. Se o Atlético vier a ser campeão, tem que incentivar. Diferente do que o Calil fez. Teve um ano que o Cruzeiro foi campeão, o Calil não permitiu a torcida do Cruzeiro festejar
na Savassi. Mas não pode ser assim, tem que ser o contrário. O prefeito é o prefeito de todos, né? Temos que valorizar o Atlético, valorizar o Cruzeiro, valorizar o América, mas no ano que vem é o centenário do Cruzeiro. A gente tiver um prefeito cruzeirense, ia ser muito melhor. Muito obrigado, candidato. Eu que agradeço, para mim é uma alegria conversar com vocês aqui, temas tão importantes, e conversar nesse portal que é tão importante aqui em Minas Gerais. Muito obrigado por essa maratona, por ter acompanhado a maratona. Se está em dúvida, como o candidato diz, dê uma olhada no portal BHZ, tem entrevista completa com todos os 15 candidatos. Muito obrigado e até mais.